Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar novamente com o Dr. Fernando Souza, ele que é advogado, e a gente vai conversar sobre férias e férias coletivas. Afinal de contas, estamos na reta final do ano de 2021 e aí todo mundo fica pensando assim, quantos dias eu vou parar para descansar um cadinho. Seja muito bem-vindo, doutor Fernando, é sempre um prazer conversar com você. Olá, Carla, tudo bem? O prazer é todo meu, conversar um pouquinho mais sobre direito aí com você e com o pessoal aí de casa. Vamos começar pelo básico, afinal de contas, qual é o conceito real de férias? Férias é um período de descanso anual, né, que deve ser concedido a todo empregado que completa pelo menos um ano de trabalho contínuo numa empresa. É o período que ele vai descansar, recuperar as energias dele e estar pronto para mais um ano de trabalho à frente. Então, todo trabalhador, e aí uma questão, é o trabalhador com carteira assinada, tem direito às férias remuneradas, não é isso? Exatamente, exatamente. A cada período de um ano, ele faz direito a 30 dias de férias remuneradas com acréscimo de um terço. Ah, legal. Então, se o salário é R$ 1.000, vamos fazer conta para todo mundo entender, Conta fácil, né? certa. A gente sabe que mesmo o salário mínimo é 1.100, Uhum. mas se fosse R$ 1.000 de honorários, teria os 1.000 mais 333, um terço. Exatamente, E esses exatamente. 333 têm qual finalidade? É justamente um acréscimo que se paga para dar ao empregador o direito de gozar das férias com tranquilidade, né? Dele poder receber um valor e não ficar as férias à míngua de recursos. Perfeito. Legal. É para descansar e ainda tentar se divertir um cadinho, né? Pelo menos um pouquinho. Pelo menos um pouquinho. Maravilha. Desde quando que as férias se tornaram um direito estabelecido do trabalhador? Como é que foi isso? A gente sempre fala essas questões porque tem um pouco a ver com luta sindical dos trabalhadores, né? Direito a descanso remunerado. Com certeza. Na verdade, a primeira vez que se falou em férias foi na Inglaterra, em 1872, na época da Revolução Industrial, né, que você tinha aquele trabalho quase que escravo ali das pessoas, né, aquele dilema entre trabalho e capital. Mas no Brasil, a gente teve o primeiro regulamento geral de férias na Constituição de 1934. Foi a primeira vez que a gente tinha algumas legislações esparsas de férias para categorias diferenciadas, mas em 1934 que se unificou isso para todos, né, para todos os trabalhadores. Mas aí só em 1943, com a CLT, né, que foi uma condensação de diversas leis trabalhistas, e o governo, na época, se sentiu muito pressionado para isso, que colocou o direito das férias numa legislação formal de cunho trabalhista e aplicável a todos os trabalhadores. Então, pelo menos de 1934, a gente teve a primeira Constituição tratando sobre férias, e em 1943 a CLT trouxe a novidade na época para todos os trabalhadores. Legal. A gente já falou aqui que a duração das férias são 30 dias Uhum. para todos os trabalhadores que tenham aí trabalhado 12 meses. E Uhum. aí vem a questão: quem decide quando o trabalhador vai ficar sem trabalhar nesse período de férias? Então, essa opção é sempre da empresa. A empresa ela tem um poder diretivo, que a gente chama, e ela precisa organizar a sua produção, a sua força de trabalho dentro da fábrica, do escritório, etc. Então, quem tem a opção, quem tem o direito a gozar é o trabalhador, mas quem organiza essas férias é a empresa. Porque imagina, você tem uma empresa com um monte de gente, cada um tira férias a hora que é melhor, que quer. Obviamente, tem empregadores que são mais flexíveis e você consegue conversar, consegue combinar um período de férias que seja interessante para todo mundo. Mas a opção é sempre da empresa.
Certo. É porque essa é uma discussão muito complexa, né? Por exemplo, para quem se torna mãe em algum momento da vida, férias só pode vir a ser férias de verdade se casar com a escola. E Aham, se não casa com a escola, não adianta. Tô eu aqui de férias em casa, mas meu filho está uhum. estudando. E aí eu não posso ir nem na casa dos meus avós, logo ali em Minas, para passar uma semana, porque não tem jeito. O filho tem que estudar. Então, É, esse é um debate muito corriqueiro, eu imagino. não, a gente tem vários debates assim na seara trabalhista, porque a gente está sempre lidando com o direito da pessoa, né, do trabalhador, e o direito do capital, o direito da empresa. A gente teve recentemente na legislação trabalhista, né, a alteração da legislação trabalhista da CLT, em que permite um parcelamento das férias em até 3 períodos. E Certo. isso muitas vezes facilita essa questão que você está colocando. A empresa, por algum motivo ou outro, precisa que você tire um período de férias em determinada época do ano, por exemplo, que é uma época mais sazonal, é normal as empresas terem esse tipo de sazonalidade nas suas operações, mas ela consegue combinar com o empregado. Ó, Carla, faz o seguinte, eu preciso que você tire esses dias de férias aqui, porque a empresa produz menos, mas a gente consegue te dar 10 dias de férias, de repente, nas férias do seu filho, alguma coisa assim. Então fica mais fácil de você negociar, você não precisa tirar os 30 dias de uma vez só. Legal. Essa questão do parcelamento das férias, que é exatamente a próxima questão que eu pontuei na pauta para a gente falar, era essa questão do período fragmentado. Uhum. Então, oficialmente, na legislação, está autorizado que as férias sejam divididas em até 3 parcelas de 10 dias cada, ou essa divisão não precisa ser regular, pode ser 5 dias e tal. Como é que funciona isso? Não, isso mudou com a alteração da CLT. Então você pode até 3 períodos, desde que um desses períodos não seja menor do que 14 dias e os outros 2 períodos não sejam inferiores a 5 dias. Então, obedecendo esses limites mínimos de dias de descanso, vocês podem, né, as empresas e trabalhadores podem negociar. Mas, desculpa, mas é sempre Uhum. importante, sempre quando a gente fala de parcelamento de férias, tem que ser de comum acordo. Por isso que eu disse que fica mais fácil de você conversar com a empresa de conseguir as férias num período que seja mais interessante até para você como trabalhador, em função de semana, em função de férias escolares, etc. Perfeito. Agora, já falamos que as férias são férias remuneradas, ou seja, Uhum. o trabalhador vai ter aqueles seus 30 dias de descanso remunerados adicionados de 30%, não é isso? Isso, Aí exatamente. vem, é 33% ou é 30%? Não, 30%. 30%. Tá. Então, quando eu fiz a Na conta lá verdade, atrás, eu na fiz verdade errado. é um 1.300. terço. Na verdade, é um terço. Ah, é um É um terço. terço. É Aí que a dá gente trinta e fala três. 30%, é da 33, mas é um terço, não é 30%. Peço desculpas aqui se Não, não estiver tem problema correto. nenhum, não. É só para a gente botar na Uhum. cabeça. E É aí, o que que a que lei, o acontece? texto da lei fala um terço, ele não fala 30%. Maravilha. E aí, vamos lá. A gente falou de um mês de férias, que agora podem ser divididos em até 3 vezes, em que o Uhum, trabalhador vai ganhar o seu salário mais um terço. uhum. Se divide essas férias em 3 vezes, o trabalhador vai ter o pagamento mais um terço dividido pela quantidade de dias direitinho e ele vai receber ao longo desses períodos? O importante é o seguinte, ele vai sempre receber com 2 dias de antecedência do início do gozo das férias. Ele não pode tirar as férias sem ter o valor recebido, sem ter o dinheirinho no bolso, senão não Isso é uma adianta, né? treta que rola sempre lá nos rodoviários, eles estão reclamando que férias está atrasada. Não, isso Explica isso, acontece então. muito. Isso acontece muito. É, a gente está falando, você trabalha 12. A gente tem um período que a gente chama de período aquisitivo e você tem um período concessivo. O que é isso? Certo. Dentro desses 12 meses que você trabalhou, você adquiriu o direito de receber as férias. E a empresa tem um ano para te conceder essas férias.
Sempre que ela vai te conceder as férias, ela tem que te avisar com 30 dias de antecedência, que você, pelo menos 30 dias de antecedência, que você vai gozar as férias, até para você poder se organizar. E antes de você sair de férias, até 2 dias, pelo menos, você tem que receber o teu adicional, receber as férias direitinho, para você poder ir curtir o seu descanso com um dinheirinho no bolso e realmente descansar, não ficar preocupado como é que eu vou pagar meu boleto na segunda-feira. Perfeito. Se o empregador não efetua o pagamento das férias, do período das férias, mais o 1/3, que é essa remuneração extra, até 2 dias antes das férias, o que o trabalhador tem que fazer nesse caso? Existem algumas opções. Se isso é um hábito recorrente na empresa, isso é uma falta que tem que ser apurada. Normalmente, denúncias são feitas nesse sentido para o Ministério Público do Trabalho, o próprio Ministério do Trabalho apure o que está acontecendo. O grande problema para o empregador, né, para a empresa, não pagar de forma correta as férias ou não conceder de forma correta as férias, é que a gente chama de frustrar essas férias. E se você frustra essas férias, é como se ela não tivesse sido paga, não tivesse sido gozada. Então você tem que pagar o dobro dessas férias, né? Lembra que a gente falou do período aquisitivo e do concessivo? Quando ultrapassa esse período concessivo de férias, né, você teria direito de gozar as férias e não gozou, a empresa é obrigada a te pagar em dobro essas férias. E isso pode acontecer. Se ela não te pagar de forma correta ou não estiver concedendo as férias de forma correta, isso é uma penalidade que ela acaba tendo que pagar em favor do empregado. Nesse caso, então, na verdade, o trabalhador, se a empresa está recorrente, é importante que o trabalhador fique de olho para perceber, porque de alguma forma ele pode ser bonificado com o erro da empresa. Ela nem bonificado, na verdade, ele é compensado, ele é indenizado. Compensado, essa é a palavra. Porque a intenção das férias é justamente ser um período que você se desliga do trabalho. A gente está vivendo um mundo complicado hoje, que é tudo WhatsApp, e você está 100% do tempo disponível, é difícil você conseguir, né, relaxar e parar de pensar no trabalho, e para sua sanidade mental, Sim. Esses períodos de afastamento são importantes. Então, você não conseguir gozar... Acontece, eu já vi empregador ficar ligando para funcionário no meio de férias, perguntando não sei o que. Não pode, o cara está de férias é para descansar. O grande problema é esse. Você não descansa, a gente está com um monte de problema mental para afastamento de INSS, de síndrome de burnout, TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada. Eu tive por causa disso, por causa dessas pressões. Eu já tive burnout diagnosticada, tratei, hoje me sinto melhor, mas é seríssimo. É um momento em que você olha e fala, eu não aguento mais, eu tenho que levantar para isso mesmo? Será que eu não posso ficar aqui deitada? Será que não dá para... Te dá um esgotamento físico e mental, assim. Eu não sou psicólogo, não entendo nada, não sou psiquiatra, mas a gente vê, é muito comum as pessoas com desgaste físico e emocional para qualquer coisa, que é muito complicado. E isso gerado dentro do ambiente de trabalho. A ideia das férias é justamente que a gente não tenha isso, que a gente consiga minimizar. Obviamente, você ter um ambiente de trabalho saudável reduz muito isso. Mas as férias são importantes. Embora a gente fale muito de férias, a gente é profissional liberal, assim, a gente sabe que é difícil, né? Nós dois aqui, sim. Mas, em via de regra, nosso telespectador, que é o trabalhador de carteira assinada, né, que a gente está falando para o movimento sindical, ele sim tem esse direito regular, direitinho, que deve ser seguido, respeitado, né? E aí, nessa questão do período fragmentado, já falamos sobre isso. Agora, tem uma outra questão que, para mim, e eu tenho certeza também para o trabalhador, de alguma forma, é muito relevante, que é a questão das férias coletivas. Existe alguma diferença real para o trabalhador quando há férias coletivas na empresa ou não? É a mesma coisa, é a parcela das férias. Por exemplo, se um trabalhador... Vou falar do caso da minha mãe. Normalmente, a minha mãe tem 20 dias de férias ao longo do ano, e aí tem 10 dias lá
no final do ano e tal, que normalmente emenda, minha mãe trabalha com o setor de telemarketing, normalmente emenda no Natal, no Ano Novo e tal, Uhum. porque não adianta ter um setor de telemarketing que liga para a pessoa no dia 24 de Não tem ninguém dezembro. em casa, sim. Então, é isso. Queria que você explicasse isso melhor para o trabalhador que, de alguma forma, passa por essa questão das férias coletivas. Então, as férias coletivas têm a ver com aquela sazonalidade que a gente falou da operação da empresa, né? Uhum. O exemplo que você deu é perfeito. Não adianta ter um telemarketing no período de férias, de fim de ano, porque não tem ninguém nem em casa para você ligar e Imagina, conseguir vender alguma 24 de coisa, né? dezembro, pessoa. Oi, É, dona fulana. é, tem algumas diferençazinhas assim técnicas com relação à concessão de férias coletivas que você tem que comunicar o sindicato, isso tem que ser avisado para o pessoal, e a empresa pode fazer isso, né? Ela pode fazer ou para a atividade completa da empresa ou para setores específicos. Usando de novo o teu exemplo. Ah, o setor de telemarketing não funciona porque eu não consigo vender, mas eu sou uma agência, sei lá, eu sou uma companhia de telefone. O meu operacional tem que estar funcionando, senão fica todo mundo sem telefone. Eu tenho que, né, tem que Sim, funcionar. Eu posso dar férias só para aquela partezinha ali que não vai ter nenhuma atividade naquele período. É, a gente tem, além dessas questões técnicas que você tem que avisar o sindicato, fazer essa comunicação, o Ministério do Trabalho, etc., é, umas questões que são interessantes. Você colocou, normalmente esse período é o período que as crianças estão de férias. Então, uhum, até para ajustar, às vezes, com o funcionário, funciona bem, que nesse período é um período que está todo mundo parado, na verdade. E uhum, normalmente funciona assim, normalmente é período de fim de ano, Natal, Ano Novo, Carnaval, é um período também que muitas empresas dão férias coletivas. E isso também é um direito da empresa de escolher. O empregado não pode se recusar a tirar férias nesse período. perfeito. O que acontece também é o seguinte: às vezes a pessoa nem completou ainda um ano de trabalho e a empresa já dá as férias coletivas. E isso é uma exceção que a lei permite, de você fazer essa antecipação das férias, né, para esse período, ainda dentro do período aquisitivo. Antes da reforma que a gente teve na CLT, era a única hipótese, por exemplo, que você tinha para menor de 18 anos e maior de 50 anos fazer o parcelamento de férias. Hoje em dia já pode, mas antigamente não podia. Mas com as férias coletivas isso era possível de acontecer porque a empresa inteira está parando, né? Aí você não tem que falar, Perfeito. não, tem mais de 50, tem que ficar aqui sozinho trabalhando. Não dava para fazer. Legal. Essa era uma questão mesmo que eu ia questionar. Já que as férias é um direito adquirido e é necessário trabalhar 12 meses, Uhum. se rola uma férias coletiva, faz o quê com aquele trabalhador que começou a trabalhar em maio? Foi contratado em É, maio, chegou em dezembro a férias coletiva, faz o que com ele? Ele tem, você então, antecipa. antecipa as férias. Uhum. Legal. Uhum. Se for de um ano, se for de um mês, as férias coletivas, ele vai ficar sempre nessa demanda do tá devendo Uhum. um pouco. Se for proporcional, quando ele completar um ano, ele vai pagar Vai devidamente fazendo os esses dias. ajustes, com certeza, essas compensações. Muito legal a gente entender isso. E outra coisa que eu queria questionar e ressaltar é que o trabalhador não tem o direito de falar: eu não vou tirar as férias agora em novembro. Ele não tem esse direito de chegar para a empresa e recusar que vai fazer tirar férias, né? Não, o que a gente sempre recomenda é que você converse, que você exponha os seus motivos. Mas, de novo, quem tem o poder diretivo das atividades dentro da empresa é o empresário, é o empregador. Certo. Então, você conversar é sempre importante. Eu dou um exemplo lá do escritório, né? A gente para também agora no final do ano. A gente tem a nossa secretária, que é a CLT, e ela às vezes não tem o ano completo. Eu preciso, vamos tentar adiantar, e depois eu te dou mais uns diazinhos que eu sei que você gosta de ir para a praia com seus filhos, não sei quando. Então a Uhum. gente consegue, obviamente, quando é uma empresa pequena, né, que você tem um contato mais pessoal, isso fica mais Sim. fácil. Quando a gente fala de indústria, você tem muitos trabalhadores, é difícil você poder atender a todas as demandas assim pontualmente, né? Você acaba entrando meio que na regra geral.
Uhum. Eu, com muita tranquilidade, falo que eu só trabalhei em 2 lugares como CLT, né? Trabalhei na Uhum. editora Vozes e trabalhei na universidade, dando Ah, aula. legal. Na faculdade, férias de faculdade, ok, beleza. Uhum. E na editora Vozes, como eu era de um setor de comunicação, eu seguia a sazonalidade da própria imprensa, né? Que, por Perfeito. exemplo, não está nem aí para livro no final do ano, porque está falando de Jingle Bell. Então, eu Sim. conseguia conciliar muito bem, todo mundo entendia muito bem ali. Mas, dependendo do lugar, realmente tem que se sujeitar à decisão da empresa. Agora, tem uma outra questão que a gente sempre fala, que a gente sempre ouve, como a gente dizia lá na Vozes, na Rádio Peão, Uhum. que é mais ou menos Uhum. assim: Fulano vendeu as férias. E aí, eu queria saber se esse vendeu as férias pode ou não pode. Como é que funciona Uhum. isso na prática? Bom, bom, pela lei, você só pode vender um terço das suas férias. Você não pode vender 100% das suas férias. É exatamente isso. Você vende 10 dias lá das suas férias para o teu empregador. Ele vai te remunerar por esses dias. Você vai trabalhar, continuar trabalhando, ele vai te pagar por esses dias que você teria direito de ficar em casa, mas está trabalhando. E aí, o que a gente está falando é o seguinte: nesses 10 dias, esse trabalhador vai receber os 10 dias de férias remuneradas, mais o 1/3, Uhum, mais o valor do trabalho daqueles 10 dias. É certamente, isso. Então, ele vai exatamente. receber 100% dos 10 dias, mais 100% dos 10 dias, mais 1/3. É isso. Exatamente, Por isso que exatamente. todo mundo fica meio desesperado. Afinal de contas, a gente vive num país em que o salário mínimo é R$ 1.100, está longe do seu Uhum, valor, para tentar vender um pouco das férias, porque a gente precisa pagar a conta exatamente. cara. Exatamente. O pessoal tenta dentro do que você pode flexibilizar da relação de trabalho, ter algum ganho, né? Uma remuneração um pouquinho melhor em determinado período. Você está mais apertado por um motivo ou outro. Aí você tenta negociar dessa forma. E é uma negociação possível, legal e cabível. Mas só 10 dias por ano. Exatamente. Mais do que Exatamente. isso é irregular. É irregular. É irregular. Perfeito. Para o nosso trabalhador não falar assim, vendi minhas férias inteiras desse ano. Pode não. Hum. As férias, ela tem uma questão, aquele componente da saúde que a gente estava falando, né? É uma regra de medicina e segurança do trabalho. Eu estou falando da saúde do trabalhador. Ele, para ser um cara produtivo, trabalhar bem, aquilo que você falou, com vontade de levantar e fazer alguma coisa, Não ele, é? ele não pode estar exaurido fisicamente e emocionalmente. Então, as Perfeito. férias têm um componente muito grande desse de complementar e de tratar da saúde mental e física do próprio empregado. Por isso que não se permite vender as férias inteiras. Legal. Nesse quesito, a gente volta, ainda nesse mesmo pensamento, a gente vai falar. Eu queria entender melhor a questão das férias vencidas. Ou seja, Uhum, trabalhou 12 meses, aí adquiriu o direito de ter um mês de uhum, férias. certo. O patrão não marcou. Quanto Uhum, tempo que ele não pode marcar? Porque eu já ouvi, e aí, de novo, na Rádio Peão, assim, tô com 2 férias vencidas, tô com 3 férias vencidas. Se é uma questão de saúde, a gente tem alguma coisa errada. Como é que funciona isso legalmente falando? Então, a gente já até mencionou que o empregador ele tem um ano para conceder essas férias. A partir do período que ele não, você ultrapassou esse ano, ele não concedeu, você já tem direito de receber essas férias em dobro, 100% das férias. De novo, se isso é uma prática reiterada na empresa, é uma prática completamente irregular. Não existe uma regra, uma lei que fale, ó, você não pode acumular tantas férias, senão acontece isso. Isso é uma falta administrativa grave, é uma falta com relação ao empregado, você está ferindo o direito do empregado de gozar das férias. E, de novo, isso pode ser passível de denúncia no Ministério Público do Trabalho, no Perfeito. Ministério do Trabalho, para que haja uma fiscalização, e eles sim, eles têm o poder de multar, de orientar, é, né, o poder administrativo de tentar resolver isso junto à empresa, que é uma prática completamente irregular, isso não pode acontecer.
Maravilha, muito importante a gente ressaltar essa coisa. Para finalizar o nosso programa, porque a gente está chegando no final dela, a gente, no tempo, né? A gente falou sobre esse 1/3 que vem para suprir essa coisa e deixar a pessoa tirar umas férias e no cinema, fazer umas coisas legais com esse a mais, que é o que se espera, né? Só que existem benefícios que estão diretamente atrelados com a prática laboral propriamente dito, como, por exemplo, o Vale Transporte, em algumas convenções coletivas, a cesta básica, e aí a questão, quando o trabalhador está de férias, ele recebe o Vale Transporte. Quando o trabalhador está de férias, ele recebe a cesta básica, porque, por exemplo, quando ele está afastado pelo INSS, ele não recebe essas coisas. E aí, como é que fica? Então, vamos lá. Você tocou num ponto que é importante. Quando você está de férias, o teu contrato de trabalho ele não está suspenso. Você está descansando, mas o teu contrato de trabalho está ativo. É sempre importante, antes de eu dar uma resposta assim, não definitiva, é assim ou não é assim, você consultar a convenção coletiva da sua categoria, e isso, obviamente, você vai conseguir junto ao sindicato de classe. A gente está falando para diversos sindicatos, aqui diversos trabalhadores de diversos sindicatos, cada um pode ter uma resposta diferente para o que eu estou dando. Mas, em regra, de modo geral, vamos lá. Eu entendo que o Vale Transporte não é devido na época de férias, porque você não está indo para o trabalho, então você, em tese, não precisa receber o Vale Transporte. A cesta básica, eu entendo que é devida, a cesta básica, por isso que a gente falou, você não tem nenhuma suspensão de direito durante o seu contrato. Como você continua comendo mesmo nas férias, então você tem o direito de receber a cesta básica. Vai ser para comprar a cesta básica. Senão não adianta nada. Aí, de novo, mas o que eu estou falando não é uma resposta definitiva. É importante a gente ver a convenção coletiva do trabalho, que pode ser que combine alguma coisa diferente, tenha alguma situação diferenciada para cada classe. Perfeito. Tem convenção, por exemplo, que coloca tipo, uma estabilidade para a pessoa não poder ser mandada embora logo depois que volta de férias. Estabilidade curtinha. Eu acho que isso é bem acho que deveria ser assim. Eu fui demitida da Voz. O empregador faz isso, ele fica fazendo conta, não, dá férias para precisar indenizar. Mas isso eu fui demitida na Voz depois das férias. Para outra Vamos conversa. Falar sobre isso, assim. Me magoou muito, eu voltei super feliz. Mas isso acontece. Doutor, eu acho que a gente conseguiu suprir essas questões. E aí, para finalizar o nosso bate-papo, como é que as pessoas podem obter mais informações sobre isso? Qual é um canal de confiança? Eu acho que você procurar o teu sindicato de classe é sempre importante. Ali você vai ter sempre um advogado que está acostumado com a sua matéria, que conhece os seus direitos, que conhece a fundo a convenção coletiva da sua categoria. Às vezes a sua empresa tem um acordo coletivo também firmado com o sindicato, isso é importante. Você tem situações específicas ali que, com certeza, o presidente, quem estiver ali, vai te atender bem e vai conseguir, pelo menos, esclarecer e te encaminhar para a resolução de forma pacífica, assim, de forma tranquila, as dúvidas que você tiver. Maravilha. Muitíssimo agradecida por mais uma vez compartilhar com a gente um bocado de informações importantes para o dia a dia do nosso trabalhador. É sempre um prazer conversar com você. Obrigado, Carla, sempre à disposição. Precisando é só chamar. Você aí de casa, muito agradecida por ter ficado com a gente. A gente volta na próxima semana com um novo programa. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.